Vou lembrar vocês. Fica disponível essas aulas. Volte, assiste quantas vezes for preciso. Anote no seu caderninho. Poste lá no History. Poste no grupo do Facebook, no grupo do WhatsApp. Vamos ter interação, dúvidas. A sua dúvida pode ser de outro. Não tenha vergonha de perguntar. Eu prefiro que você me fale. Eu não entendi, me explica. Eu explico com o maior prazer, tá? Eu amo muito isso que eu faço aqui. Então, vamos lá. Nós começamos a ver dentro do plano de trabalho docente, o seu plano de aula. Então, eu vou continuar aqui. Eu mostrei só o começo aí de um exemplo bem simples que eu elaborei aqui para você ver, tá bom? Então, vamos lá, ó. Então, você viu aqui atividade 1 e 2, certo? Vamos para a próxima? Então, vamos lá, ó. O que eu faço nesse plano de trabalho? Eu pego um conteúdo e eu faço várias atividades. Ele fica uma sequência didática. Isso você ganha tempo, agiliza seu trabalho e potencializa o trabalho. Porque você não vai ter atividades soltas, entendeu? E quando você sentar para fazer esse plano, você consegue dar continuidade nas atividades. Então, você já prepara, por exemplo, uma semana, 15 dias, um mês, por que não? De atividade. Isso agiliza muito, gente, muito, muito, muito. Comece por isso em prática, depois vocês vão me dar depoimento disso aí. Eu quero ouvir vocês. Escreva aqui na plataforma mesmo, aqui tem um parte de comentário. Você pode colocar seu comentário aí. Tem o grupo do Facebook, tá bom? Então vamos lá. Ó, eu voltei lá do começo para você não perder nada. Vou ler novamente a primeira e a segunda atividade, tá? Dilane, mas não vai dar tempo. Divide isso. Então, na segunda eu faço a primeira atividade. Na terça eu volto novamente, eu contextualizo e volto novamente a atividade 1 e faço o desenho da outra ali. Ou eu posso mandar esse desenho, um dever de casa, alguma coisa. Então, é a sua organização que vai dizer aí como você faz. Você conhece a sua turma, tudo bem? Atividade 3. Olha lá, retomaremos a conversa sobre adivinhas. Sempre que a gente sempre volta, esse movimento de voltar, ele é fundamental no ensino e na aprendizagem. Porque eu preciso estar voltando à tona o conhecimento, tá? Para eu potencializar aí a aprendizagem. Então, vou retomar esse... Olha, nós estamos lá falando sobre adivinhas. Lembra que nós brincamos? Lembra que depois nós escrevemos? Vocês desenharam? Ok. Agora, nessa atividade, os alunos farão leitura com estratégia. O que é leitura com estratégia? São um dos tipos de leitura que a gente trabalha aí. A leitura com estratégia é onde eu uso as estratégias de leitura. Inferência, antecipação, seleção e assim por diante. É diferente de eu ler uma coisa que eu tenho de memória. Esse ele não tem de memória, ele não sabe o que está escrito ali. Então ele precisa pensar na primeira letra, na letra que vem depois, que termina. Isso é estratégia, tá bom? Então vamos lá. Então nós vamos fazer uma leitura de estratégia. Toda vez que tem leitura de estratégia, tem textos ou tem banco de palavras para ler, tá bom? O texto de comanda da adivinha será escrita na lousa para leitura coletivamente, tem eu ali, de forma auxiliar que todos conheçam. Então, olha o que nós vamos fazer, uma leitura de estratégia. O texto, a comanda da adivinha, o professor tem que colocar lá na lousa para ficar bem grande, para todo mundo entender, que é a comanda da adivinha. Eles vão ter que ler o quê? Se a gente vai pôr a comanda, vai ter que ler a resposta. Lá na frente, vocês vão ver que pode aparecer, não lembro se eu coloquei esse, pode ter, como eu vou aumentando o desafio para a criança, eu posso ter uma atividade de escrita, como eu já tive aqui na primeira, a escrita da resposta, ou para os meus alfabéticos, eu posso dar a escrita da comanda. Já pensou nisso? Isso é adequação de atividade, tá? Então, olha lá. Vou pôr lá na lousa, comanda, bem grande. De forma que todos conheçam. Então, eu também tenho que contextualizar essa comanda aí, para a criança saber o que é adivinha.
Na sequência, os alunos receberão nas duplas. Se receberão nas duplas, isso significa que os alunos estão como organizados na sala? Em duplas de 2 em 2, ok? A comanda fatiada da adivinha para que possam ordenar. Olha lá. Eles vão ler o adivinha e ordenar. Para sistematizar, as duplas desafiadas serão desafiadas a encontrarem no texto do livro as palavras solicitadas pelo professor. Casa, mão, costa e portão, que é a resposta do adivinho. Então, qual que é a atividade aqui? Leitura de estratégia. Ele vai ter que encontrar dentro de várias palavras que tem no livro as palavras casa, mão, costa, portão. Só que para potencializar isso, o professor deu uma atividade ali um pouco mais desafiadora antes. Ele colocou uma comanda na lousa. Estou falando ele, mas você foi eu que organizei isso aqui, tá? A comanda na lousa e a comanda fatiada, tudo desordenada, para as crianças fazerem essa leitura de ajuste. Ai, Juliana, mas isso não vai virar cópia? Sim e não. Gente, é igual aqui. Se eu te dou um plano de trabalho para você ter sugestão lá no meu IG, no meu Instagram, tem vários planos de trabalho. Como que eu vou pedir para uma pessoa fazer uma coisa que ela não sabe ainda? Ela precisa modelar alguma coisa, né? Então tem gente que critica, o professor quer pronto, a gente fica dando. Eu não sou tão contra dar. Por quê? Porque você precisa modelar, você precisa ver uma coisa feita para você fazer. O que não é certo é você ficar a vida inteira dependendo dos meus planos lá para fazer o seu. Mas no começo você precisa de alguma coisa, não é verdade? Então, no começo a criança precisa modelizar isso. Ela vai ver lá a ordem da escrita, ela vai ajustar, ela vai fazer. Até o momento que ele não vai ter o modelo para fazer. Ele vai ter que ler sozinho e ordenar isso. Ok? Se o seu aluno já faz isso, tira essa comanda da lousa. Aqui é uma sugestão para você entender um planejamento, como que a gente pensa. Mas por que você tem que conhecer essa turma? Porque tem coisa que não cabe. Por isso que não dá para ir lá na internet, dar um Google, baixar a fichinha e aplicar. Por exemplo, se você for aplicar esse que eu estou te dando aqui agora, está aqui. Se você quiser copiar, está aí no curso. Pode copiar. Posso até pôr aí para baixar. Mas tem coisa que você vai ter que adequar para a sua turma. Não dá para eu dar do mesmo jeito, da mesma forminha, tá bom? Em seguida, os alunos ligarão as frases nas imagens correspondentes. É uma atividade do livro, eu não estou lembrando aqui, mas é uma atividade provavelmente que tenha no livro. Deixa eu ver se esse livro aqui tem. Não sei de que livro. Se é desse ou se é do outro. Mas, enfim, vamos continuar. Nesta atividade, 4. Aí é outro dia. É no mesmo dia, né? Não. Tem atividade aqui que eu cito, por exemplo, que vai usar 2 aulas. Então, eu vou dar em 2 dias. Ok? Ou lá na minha rotina, em dias que eu coloco duas aulas na sequência. Tá? De língua, por exemplo. Então, atividade 4. Fiz essa atividade. Okay. Nessa atividade, os alunos deverão decifrar as adivinhas e realizar atividade e leitura com ajuste, encontrando, tem um monte de erro aqui, e pintando a resposta na lista de palavras sugeridas no livro. Para isso, os alunos estarão em duplas, eu sempre cito como a organização da sala está, para se apoiarem em seus saberes. As adivinhas serão realizadas uma de cada vez e as respostas corretas esperadas são relógio, guarda-chuva, caixa de fósforo e piolho. Então, o que eles vão fazer? Eles vão olhar o adivinha, realizar a leitura, encontrar a palavra certa na resposta. É também uma atividade de escrita, não, de leitura, desculpa, que eu estou folheando o livro que eu vou tirar para vocês. De leitura, tá? É uma atividade de leitura. Por quê? Porque tem um banco de dados e ele vai ter que encontrar essas palavras. Relógio, guarda-chuva, caixa de fósforo. Deixa eu ver se eu acho aqui. 39. Vamos ver se é. Ok? Então, isso é uma organização. Então, eu já tenho 4 atividades. Já dá para uma semana aí de trabalho. Mas eu posso fazer isso em um bimestre, eu posso fazer isso em 2 semanas e assim por diante. Ok?
Então, vamos para o de ciências agora? Só para você ter modelo?